É difícil. Até hoje parece mentira, né? Até hoje parece que a qualquer momento vai receber uma mensagem ou que ele vai aparecer, porque do jeito que foi tão repentino assim, nunca, acho que nunca vai cair a ficha mesmo do que aconteceu, sabe? Sonhos não envelhecem. Muitos sonhos, inclusive, que são interrompidos, encontram alguma forma de se renovarem. O Lance recebe hoje Gabriel Saroli. Ele é treinador do Sub-23 do Atlético Atlanta, time dos Estados Unidos. Gabriel está seguindo os passos do pai, o saudoso treinador Caio Júnior, uma das vítimas do trágico acidente que matou integrantes da delegação da Chapecoense na Colômbia, onde a equipe começaria a decidir a final da Copa Sul-Americana de 2016. Bom, Gabriel, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado pelo convite, Vinícius. É um prazer estar aqui com vocês. Gabriel, é inevitável a gente perguntar, acho que muita gente já te perguntou isso também, como é que é seguir a profissão do pai? Olha, é uma mistura de sentimentos, para falar a verdade, né? Porque há muitos anos, né? Sempre que estava junto com meu pai, perguntavam para mim e para o meu irmão, né? Se a gente tinha esse desejo de seguir a carreira, né? De treinador. E a nossa resposta era sempre que não, de maneira alguma, a gente não pensa nisso, porque a gente vivia com ele, né? Que para muita gente parece que é só glamour e só coisa, só vida boa, né? Mas que para você chegar nesse nível e poder ter essa tranquilidade, você tem que ralar muito e mesmo no alto nível você passa por coisas que as pessoas em geral não entendem, né? A gente vivia isso na pele, então na nossa cabeça a gente não pensava em seguir, né? E aí, depois do acidente, né? Depois de 3 anos, eu decidi mesmo entrar nesse rumo e tem sido muito gratificante, né? Já segui a carreira dele e, se Deus quiser, um dia chegar num nível alto também e continuar mantendo o nome dele vivo no futebol. Eu sou o filho mais novo, né? Meu irmão é 5 anos mais velho que eu. E a gente sempre nós somos sempre muito família, né? Então, onde meu pai ia, a família seguia, né? Então, a gente estava desde os primeiros trabalhos até a Chapecoense, a gente estava sempre junto, independente de onde fosse, em qual país fosse, em qual cidade fosse, era a nossa família. Isso era muito legal, né? Que é difícil no futebol a gente ver também de famílias que conseguem realmente sempre seguir, né? A pessoa que está nessa vida que é uma loucura. E graças a Deus eu sempre tive essa oportunidade de estar junto. Quais coisas que você falou que não tem tanto glamour, que a gente não vê tanto, que você percebia na rotina com seu pai? É que o meu pai, né, na época do acidente, ele já era um treinador de alto nível, né? Já era por muitos anos. A diferença é que mais de 90%, aí já não sei os números exatos, né? Mas 90% das pessoas que trabalham com futebol hoje profissional não estão nesse nível de Série A, né? E num nível de receber bem. Inclusive, muitos não recebem. Não só nos times pequenos é mais difícil ainda, porque você recebe um salário relativamente baixo, onde a pessoa ali geralmente é responsável por uma família, e aí você fica meses sem receber, você não tem como dar esse apoio à família, né? Num nível mais alto, mesmo que você fique sem receber, às vezes você tem mais condição de aguentar alguns meses, né? Mas é muito difícil você trabalhar e ralar para chegar nesse alto nível. E com isso acredito que você tenha também pegado muito do aprendizado do seu pai, você tenha levado para a sua carreira como técnico também, né? Com certeza, eu gosto de dizer que eu sou privilegiado, né? Primeiramente por ter tido a chance, primeiro de ter um pai como ele, né? Que isso não poderia ficar dias falando sobre ele, que faltaria tempo, né? Mas privilegiado de ter acompanhado a carreira dele de alto nível, que não só eu vivi algo que muita gente nunca vai viver, mas também foi algo que me preparou, né, e que me deu experiências importantes para começar uma carreira de treinador, que às vezes um treinador que está começando e não vem de uma cultura de futebol na família, acaba demorando mais anos para vivenciar esse tipo de coisa e às vezes se não chega no nível mais alto que muitos não chegam, né, porque realmente é muito difícil, acabam nunca vivenciando a diferença que é do nível profissional de alto nível, né? Então eu, graças a Deus, tive a oportunidade de acompanhar isso e com certeza são aprendizados que vão me preparar para a minha carreira. E como é que veio essa oportunidade de trabalhar aí nos Estados Unidos?
na verdade, eu tinha morado nos Estados Unidos por 6 anos, fiz 2 anos de high school aqui, então eu terminei o ensino médio aqui nos Estados Unidos, eu vim para jogar futebol. Então, eu jogava no high school aqui 2 anos, e aí eu fui para uma faculdade para jogar futebol também, né? Me formei em educação física aqui, fiz 4 anos de faculdade, e enquanto isso eu jogava também, tinha bolsa para jogar, enfim, um caminho muito comum aqui nos Estados Unidos. Inclusive, muitos esportistas aqui de vários esportes saem da faculdade para o profissional, né? Só que no meio da minha faculdade, foi um acidente, né, em 2016, eu estava cursando educação física para fazer parte da comissão do meu pai, mas na parte de preparação física, esse era o objetivo. E aí, claro, depois do acidente, eu parei de pensar completamente em futebol, era difícil até de assistir futebol, e por muito tempo eu desisti dessa ideia, falei, não me vejo trabalhando com nenhuma outra comissão, não me vejo trabalhando com futebol, quero distância disso, até que um dia eu fui num treino do Corinthians e senti esse calor de novo, né, e comecei a estudar para isso. Aí, fazendo vários cursos e tal, ano passado eu comecei estava numa conversa naquele aplicativo Clubhouse, né, numa conversa do Felipe Ximenes, que ele estava organizando, falando sobre futebol nos Estados Unidos. Eu, inclusive, participei um pouco, conversei um pouco. E nessa sala estava o Sinuê e o João Garcia. O João Garcia é o dono do Clube Atlético Atlanta, né, onde eu estou, e o Sinuê é um ex-jogador profissional, né, jogou no Grêmio, era amigo do meu pai, conheci minha família. Ele me botou em contato com o João, a gente começou a conversar e o João estava buscando alguém para integrar aqui a comissão do Atlético, para ajudar. E acabou que deu tudo certo e foi assim, foi uma coincidência, né, muito grande, mas que eu acredito que foi Deus mesmo me colocando ali naquela sala, naquele lugar, porque do jeito que tudo aconteceu é inacreditável mesmo, sabe? E foi assim, aí comecei a conversar com o João, e ele me ofereceu a oportunidade de vir para cá e aqui estamos. O clube, né, é um clube da 4ª divisão americana, né, e nós temos 2 equipes, a equipe principal e a equipe sub-23. Né, eu cheguei para ser auxiliar da equipe principal e treinador do time sub-23, né, e para mim foi um desafio no começo, né, porque eu sendo novo, né, tenho 25 anos, então muitos desses meninos, né, têm praticamente a minha idade, são um pouco mais novos. Alguns do time principal são até mais velhos que eu, então essa adaptação, né, e mudança de ter na minha mente da época que eu jogava, né, com o pessoal dessa idade, né, pessoal da minha idade, para mudar de um cargo de treinador, onde a diferença é muito grande, né, até de como você conversa, que tipo de relação você mantém com esses meninos. Para mim foi um processo mais difícil de adaptar no começo e sentir que eu ganhei o respeito dos jogadores, sabe? Para mim isso foi mais difícil no começo, mas depois eu senti que com o passar das semanas, com o meu trabalho, as coisas foram acontecendo naturalmente e hoje eu vejo de uma forma totalmente natural, trato todos iguais, sejam mais novos, mais velhos. Eu estou ali fazendo a minha parte, eles estão fazendo a parte deles e a gente, né, como um grupo, tem que se ajudar, né? Inclusive você foi campeão, né? Foi campeão aí já logo de cara também, né? Sim, graças a Deus, tudo correu muito bem na primeira temporada, né? A gente jogou um campeonato, a Division 1 da UPSL aqui, né? Com o time sub-23, e graças a Deus a gente conseguiu fazer uma boa campanha na minha primeira temporada como treinador e saímos com o título da liga. Sim, falando do seu método de trabalho um pouco, você tem influência além naturalmente do seu pai, você tem influência de algum outro treinador também, que você gosta de acompanhar também, de estudar um pouco o estilo de jogo dele? Sim, eu gosto, parece até modinha, né? Mas eu gosto muito do Guardiola, né? Obviamente, acho que não tem uma pessoa que pode falar mal dele, né? Mas eu gosto muito do jeito bonito que ele consegue fazer com as equipes jogarem, né? Principalmente ofensivamente, com tantas opções de criar perigo ao adversário, né? Tantas mudanças de posições e às vezes você vê um time às vezes jogando sem centroavante e você pensa, pô, como é que estão fazendo isso? E você vê que na ideia de jogos, quando as coisas começam a fluir, que é uma coisa muito natural para os jogadores dele, né? E você conseguir chegar nesse nível de fazer algo complexo taticamente, onde os teus jogadores fazem parecer fácil, né? Aí você vê que o treinador realmente está em outro nível e quando todos têm ele como referência, não tem como eu que sou jovem e estou começando, né, minha carreira e não ainda até agora não me considero ninguém, né? Não tem como eu
não admirar e não ter o trabalho dele como referência. A gente vê a cobrança pelo resultado rápido aqui, assola o futebol brasileiro, né? E que também o seu pai sempre lidou muito. E quais são as exigências que você percebe no dia a dia aí no futebol americano? A diferença é que, por estarmos numa escala muito menor, né, até de pressão e de responsabilidade, obviamente que a pressão dentro da equipe é menor, né? Mas é proporcional também, porque apesar de ser uma pressão menor, ou, por exemplo, não temos pressão de imprensa ou de torcida, mas nós temos a nossa pressão de levar o nome do clube e o nosso trabalho em frente, né? Até porque, como eu disse, o clube sendo semi-profissional, muitos desses jogadores querem chegar no nível profissional e é nosso trabalho ajudar com que esses atletas tenham o melhor desempenho para poder alcançar o objetivo deles, que também é o nosso, de chegar no nível mais alto, né? Então, a pressão é muito nossa, a pressão de ter resultados bons, né, por o clube já ter esse histórico vitorioso, né, acaba sempre que todos os times que vão jogar contra a gente sabem que estão jogando contra o time que é campeão, né, e contra o time que vai estar disputando para ser campeão de novo. Então, acaba tendo uma pressão natural mesmo de ambiente, de pressão por ganhar, né, e querer estar sempre melhorando e estar sempre subindo de nível, mas não tem realmente como você comparar com uma pressão de um nível profissional, né. É difícil. Até hoje parece mentira, né? Até hoje parece que a qualquer momento vai receber uma mensagem ou que ele vai aparecer, porque do jeito que foi tão repentino assim, acho que nunca vai cair a ficha mesmo do que aconteceu, sabe? Então isso ainda é o mais difícil de ainda não parecer verdade, sabe? Quando a gente lembra do acidente, de tudo que aconteceu, ainda parece que foi um pesadelo, assim, sabe? Mas a gente vai aprendendo a lidar, né? Como tudo na vida, as coisas boas não duram para sempre e as coisas ruins também não. Claro, tem dias piores, tem dias que você pensa mais, que fica com vontade de mandar uma mensagem e conversar, mas daí eu tenho, né, a minha religião, a minha fé, e isso é o que tem me ajudado muito, sabe? A minha família, a minha namorada aqui, que também está aqui comigo nos Estados Unidos. Então a gente tem isso para nos fortalecer. A verdade é que o tempo vai ajudando a nos ensinar a lidar. O seu irmão também, ele é ligado ao futebol também, né? Sim. O meu irmão também, né, tinha plano de ser parte da comissão do meu pai. Ele, inclusive, em janeiro de 2017 já era para integrar a comissão. Ele também, por um detalhe, não esteve no voo. Para nós dois foi muito difícil, né, essa questão de aceitar a ideia de voltar para o futebol, né, e tentar algo relacionado ao futebol. Mas como é algo que a gente viveu a vida inteira, né, tão perto, desde o momento que a gente nasceu, meu pai já era jogador. Então, a gente nasceu dentro de um campo de futebol, basicamente, né? Então, a vida inteira vivendo aquilo não tinha como ser diferente, né? A gente conseguir ficar longe. Cada vez se recorda, o que você tem vontade de dizer para o Caio? Olha, o que eu mais tenho vontade é contar para ele como ele era amado, sabe? Como as pessoas admiravam e respeitavam ele, porque para ele sempre foi muito importante essa questão das relações pessoais com as pessoas e do caráter. Claro, a parte profissional também eu sou suspeito, mas acredito que ele fez excelentes trabalhos, né? Não é à toa que ele estava no nível que estava e ele trabalhou nos times que ele trabalhou, né? Nunca é sorte. Mas o que eu mais gostaria, né? Claro, tirando a parte da convivência, né? E das coisas mais pessoais de família, assim, é de contar mesmo tudo que fizeram, as homenagens que fizeram, o que falaram dele, enfim, como ele foi lembrado e ainda é lembrado, as homenagens que o Paraná, né, clube que ele tinha muito, muito, muito carinho, todas as homenagens que fizeram para ele, contar tudo que tem acontecido nesses 5 anos, né, mas realmente contar como ele era amado e como as pessoas sentem falta dele, eu gostaria muito de falar isso. Acredito também contar todas as suas conquistas aí. Com certeza, isso com certeza, né, muitas vezes, às vezes no treino ou num jogo eu fico em dúvida com alguma coisa, ou pensando numa ideia e dá vontade de pegar o telefone, ligar e tirar uma dúvida, isso, mas faz parte, né? A gente vai aprendendo, mas com certeza, tenho certeza que ele ficaria muito feliz de saber que o caçula dele está seguindo os passos.